Pessoal, vamos lá então. Muito bom dia. Vamos para mais uma live aí, né, com o tema de gestão do tempo, né? Ontem a Andréia começou aqui falando para vocês, inclusive eu e o Tony queríamos agradecer a Andréia, que falou todos os nossos temas que a gente já tinha planejado, né? Ela conseguiu abordar em 20 minutos muito tema. Mas o grande legal da live aqui e de ter várias pessoas, pessoal, é que com a repetição a gente consegue se desenvolver mais e aprender mais. E isso que é o legal. Então, às vezes, vocês vão ver que tem algum tema repetitivo, mas é importante ter essa repetição para justamente a gente conseguir aprender, absorver e colocar em prática. Beleza? Pessoal, que eu preparei aqui? Quando a gente fala de gestão de tempo, né? Quem está comigo no grupo de estudos sabe que sempre nos vídeos meus lá de segunda-feira eu sempre abordo um pouquinho desse tema, né? Com relação ao tempo. E o tempo é algo hoje precioso para nós, né? É um ativo um dos mais importantes da nossa vida. E quando você não gerencia esse tempo seu, a gente vive num modo de apagar incêndio o tempo todo. A gente fica no modo de sempre estar correndo atrás do problema, entendeu? Então, assim, eu queria começar. Eu separei aqui a minha live em 3 tópicos, tá? 3 grandes tópicos para ser bem objetivo para vocês e vocês conseguirem absorver e colocar desses três itens que eu vou falar para vocês, pelo menos um em prática. E eu comecei aqui pela gestão do dia, pessoal. Por que pela gestão do dia? A gente divide o dia manhã, tarde e noite. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual desses 3 turnos aí você é mais produtivo? Que você mais consegue colocar em prática, você consegue mais se desenvolver? Eu, por exemplo, as minhas manhãs, elas são mais produtivas, eu tenho mais energia, a gente não está com a cabeça ali voltada para problemas, eu consigo produzir muito mais. À tarde, com a quantidade de coisas que vai acontecendo durante o dia, a energia dá uma baixada, pelo menos é assim comigo, tá, pessoal? Às vezes com outros, tem alguns que amanhã ela começa muito tarde, né? Já não tem a mesma energia. E de tarde está no pico da energia. Eu, manhã muito forte, tarde dá uma baixada, e noite, praticamente a minha energia quase que zero. Tem um episódio muito legal, pessoal, que aconteceu comigo com o Tony. Teve uma vez, a gente foi jantar, pra vocês verem como que esse negócio é importante. Devia ser umas 6h30, 7 horas da noite, né, Tony? A gente saiu para jantar, a gente tinha feito ele estava na cidade de Uberaba, a gente tinha feito um dia bem exaustivo, não lembro se era feirão, o que que era. E a gente saiu para jantar, rapaz, e de repente eu dormi na mesa de jantar com a cabeça dentro do prato. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque cada um tem que entender como que gasta melhor a sua energia. Então, não adianta eu querer vir produzir conteúdo, fazer algo para vocês à noite que eu não tenho o mesmo pique. Tem gente que gosta de malhar 9, 10 horas da noite. Eu não consigo. 10 horas da noite eu gosto de estar dormindo já. Então, eu gostaria que vocês dividissem realmente o dia de vocês e entendessem qual que é o melhor turno para vocês produzirem. E, pessoal, muitos aqui falam que eu não durmo, que eu durmo muito pouco, né? Mas desses 3 turnos aí, um dos mais preciosos, pessoal, é o turno do sono, de dormir, né? Quando você não dorme bem, não tem ali as suas horas de sono, de descanso, de relaxamento, seu outro dia vai ser horrível, né? Como eu gosto de dar exemplo para vocês,
Domingo agora foi a estreia do Botafogo no Mundial. Jogo era 11 horas da noite. Aí fui assistir o jogo, era quase 1 hora da manhã, passando uma raiva danada no final do segundo tempo. Fui dormir a quase 2 da manhã. O que aconteceu? 5h30 eu despertei, que é o meu horário normal de acordar. O meu dia, o meu restante do dia foi horrível. Você não consegue, parece que você está quando você bebe muito, de ressaca. Parece que fica tudo ruim, entendeu? Então a gente tem que entender qual que o melhor turno do nosso dia. Então, ter uma noite de sono muito boa é ter gestão de tempo, pessoal. Muitas vezes você vê aí gente ficando até tarde, sem produzir nada lá no Instagram, perdendo tempo lá no Instagram. Aí chega de manhã, não produz nada, de tarde tá meio ali com sono. Então, o que eu quero deixar de dica para vocês nesse primeiro tópico é: divida seu dia em 3, veja onde você gasta, onde você tem a melhor produtividade e foque naquele período. Beleza? Quem domina o dia, domina o seu resultado. Então, bora dominar aí o seu controle do seu dia. Segundo tópico, pessoal, esse aqui eu já tô bem cansado de falar com vocês, né? Planejar é ganhar. Então, recentemente eu falei num dos vídeos lá no grupo de estudo com relação a como eu planejo o meu dia seguinte, né? Até montei para vocês lá no Instagram como foi minha rotina. Só que para acontecer uma rotina no dia seguinte, pessoal, vocês têm que ter um planejamento. Vocês têm que chegar num dia anterior ou num domingo, planejar a sua semana. Isso é gestão de tempo. Isso é gestão de ter controle do seu tempo, de saber o que você precisa fazer no horário que você precisa fazer. E, pessoal, por que planejar é ganhar? Porque quando você planeja e coloca lá as suas obrigações, o que você precisa fazer, você acaba ganhando em resultado, ganhando em produtividade, ainda fica com aquele sentimento de dever cumprido. E outra coisa que eu coloquei aqui é que muitas das vezes a gente não consegue também fazer tudo que está lá no que a gente planejou no dia anterior. Isso acontece comigo direto. Coloco lá meu planejamento do dia todo. Sempre tem um imprevisto, sempre tem uma outra reunião que aparece no meio do caminho, um corretor que está precisando de um apoio, um coordenador. Então, sempre tem algo que mude a nossa rotina. Mas quando você faz esse planejamento e você olha para ele, você consegue, pessoal, distrair dele praticamente 80% das coisas que você planejou. Quando você não planeja, quando você não sabe o que você tem que fazer no outro dia, fica com aquele sentimento assim: nossa, fiz muita coisa, mas às vezes você não fez absolutamente nada. Você não conseguiu ter aquela sensação de falar assim: poxa, eu queria fazer isso e fiz aquilo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu planejamento é ligar para 10 clientes. Chega no final do dia, você não sabe se você ligou para os 10 clientes. Você não separou um tempo do seu dia para fazer a ligação para aquelas 10 pessoas que você tinha planejado. Aí chega lá no final do dia, meu dia foi muito corrido, fiz simulação, fiz isso, fiz aquilo, fui em tal lugar, e você não sabe se realmente aquilo ali foi produtivo. Às vezes pode até ter sido, mas você não tem aquele sentimento de pegar, olhar o seu planejamento e falar assim: poxa, eu cumpri com o que eu tinha estabelecido comigo. E outra, pessoal, e não é planejar e falar assim: meu coordenador, eu planejei isso. O planejamento, pessoal, é com vocês. O trabalho tem que ser de vocês. Não adianta eu chegar aqui e falar: Jarim, planejei meu dia e, puxa, tive ótimos resultados. Legal, parabéns, mas é um resultado seu. Então, se cobre daquilo ali. Cuide daquilo ali. É igual o André falou ontem com relação a Pareto, né? Da regrinha lá de 80-20. Às vezes, 20% do seu esforço que você vai estar fazendo vai resultar em 80% do resultado. Ou
80% do que você planejou você vai conseguir executar e 20% não, e tá tudo bem, faz parte. Beleza, pessoal? Terceiro tópico, esse aqui é brutal, que é tempo de atendimento. Por que eu coloquei esse tópico aqui, pessoal? A gente fala muito hoje de lead, né? Que a gente tem que vender, a gente precisa de mais leads. E é fundamental a gente ter o lead. Mas do que adianta ter o lead, ele cair para a gente poder atender, e eu levar 10, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora para atender esse lead? Isso é gestão de tempo. Gestão de tempo é quando o lead chegar para você, se aquela ali é a sua principal função, que é atender o lead de forma rápida, você ter velocidade naquele atendimento. E muitas das vezes, nesse tempo que você leva para você poder atender, o cliente já esfriou, já entrou na página de outro, que o outro já fez contato com ele. Então, pessoal, não adianta ter lead, se vocês estão demorando para atender esse lead. Ontem, na reunião de diretoria, a gente fez um teste que levou mais de 10 minutos, Matheus. Mais de 10 minutos para... O que o Edinho fez levou 40 minutos para o corretor fazer contato com ele. O Matheus levou 10. Então, assim, é muito tempo. Muito tempo. Então, eu queria deixar esse senso de urgência para vocês aqui, que a gestão do tempo, ela também passa pelas pequenas atividades do dia. E eu acredito que a atividade principal hoje de um corretor é atender o seu lead de forma rápida, de forma dinâmica. E outra coisa, atender rápido não é querer ir lá e mandar uma mensagem para ele. Ah, mandei uma mensagem para ele, atendi ele. Não, pessoal, a gente está falando de atendimento. Atendimento é chegar o lead, você passar a mão no telefone e ligar para ele. Hoje, 99% dos nossos corretores, 99% de vocês que estão aqui, chegou o lead, manda o WhatsApp. Não estão ligando. Tem certeza absoluta. Certeza absoluta. Ah, Rogério, mas às vezes o cliente quer o atendimento pelo WhatsApp. Tudo bem, acredito que sim. Mas tem que ligar. Tem que mostrar a proatividade para o cara que está ali do outro lado, com a esperança de ter o sonho da casa própria dele. Então tem que começar a pegar o hábito de ligar, pessoal. Tem que ligar. Não tem outra saída. E lá no CV, você pode marcar que você ligou, você pode marcar que você mandou WhatsApp, pode mandar e-mail. O CV manda o e-mail automático. Com um clique, com o lead lá, você manda o e-mail para o cliente. Então, poxa, chegou o lead, liga para ele. Ele atendeu? Conversa com ele, pergunta se aí ele quer receber as informações no WhatsApp ou no e-mail. Não atendeu? Manda um SMS, manda um WhatsApp, aí sim você manda um e-mail, mas tem que ter atendimento. Não é simplesmente chegar o lead, mandar uma mensagem: oi, meu nome é Rogério, eu trabalho aqui na Inc Empreendimentos, na Serva Incorporadora, eu tenho apartamento aqui em Juiz de Fora, no bairro Grama, no Santa Cruz, no Carrefour, e breve lançamento lá na Zona Norte. Cara, você já fala tudo para o cliente numa vezada só. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tempo nosso do atendimento. É atender rápido, de forma dinâmica e com o script certo. Vocês estão me entendendo, pessoal? Estou vendo ninguém comentar nada aqui. Vocês estão gostando? Sim ou não? Tem alguém online aí, ô Diego? 58 pessoas. 55. Então, pessoal, se eu não estiver conseguindo que vocês entendam o que eu estou falando, comenta aqui, não tem problema. Estou aqui para desenvolver com vocês, para aprender com vocês. Mas o tempo de atendimento é fundamental. Não tem outras saídas a não ser a gente cuidar desse nosso atendimento com velocidade.
Beleza? Porque a conversão só vai acontecer se tiver um atendimento qualificado dentro do tempo estimado, porque o tempo do cliente também é precioso. Eu vejo muito corretores, não, eu não gosto de ligar domingo porque eu vou incomodar ele. Às vezes domingo é o dia de você fazer ação de oferta ativa, que é domingo que o cara consegue te atender. Só que não pode fazer igual eu faço, que mando mensagem no domingo, 6 horas da manhã. Manda 10 horas, 11 horas, né, Matheus? Tá olhando para mim aí, né? 6 horas é só para a turma que acorda cedo mesmo. Estão entendendo, pessoal? Domingo, 8 horas. Então, pessoal, resumindo aqui, ó, 3 itens que eu falei para você. Vou voltar aqui, ó. Gestão do seu dia, dividir manhã, tarde e noite, saber qual que é o turno que você mais produz, que você tem mais performance, ter um sono restaurador, muito importante para o corretor de imóveis é dormir bem. Outro dia acordar bem. Beleza? Segundo tópico, planejar é ganhar. Então, deixa aí uma atividade para vocês. Todo dia de noite, coloca 3 coisas no papel. Lembra do 3. Eu gosto muito do número 3, que é para a gente conseguir fazer entender. 3 coisas que vocês têm que fazer no outro dia. Já que você não quer fazer um planejamento do dia inteiro, coloca 3 coisas. Eu quero ligar para 10 clientes, eu quero almoçar meio-dia e eu quero fazer uma caminhada. 3 itens. 3 itens. Põe de noite, tem certeza que no outro dia você vai conseguir executar. Tempo de atendimento, atender de forma rápida, dinâmica, não entregar tudo, não sai entregando para tudo que o cliente, na hora que chega o WhatsApp dele, já manda para o cliente querendo saber quanto que ele ganha. Se ele tem entrada, se ele não tem. Pessoal, tem que entender o cliente. Tem que ir no tempo, na cadência do atendimento. Beleza? O que você tá rindo aí, Matheus? Pessoal, tá todo mundo me zoando aqui. Deu para entender, pessoal? 3 itens e o bônus. Velocidade e objetividade valem ouro hoje. Essa frase é do Matheus. Matheus Camilo. Melhor live do Brasil. Pessoal, dica bônus aí pra gente encerrar nossa live. Luz, câmera, ação. Quem lembra quando a gente criou esse adesivo aí? Quem lembra? Posta aqui para mim, aqui. Comenta aí, quem lembra? Pega a visão. Eu tenho. Vamos lá, foi 2019, Matheus? Caraca. Matheus, a gente consegue fazer esse adesivo para a turma, entregar para todos? Quero um adesivo desse para cada corretor hoje, cada cidade. A gente consegue entregar? Matheus, consegue. Então, pessoal, o Matheus aí, ó, vai mandar entregar aí, ele e o time aqui, um adesivo desse para cada corretor hoje, em todos os estandes. Se não entregar hoje, até amanhã entrega, né, Matheus? Antes do feriado. Amanhã dá, então tá. Todo mundo vai receber esse adesivo aí. Eu quero que você cole no seu caderno, na sua pasta, em um lugar que você visualize aí, pessoal. Por quê? Porque no notebook, Tony. O Tony deu a ideia de você colar no seu notebook. Olha que ideia, esse Tony tá brincadeira. Você vai colar esse adesivo, faz um adesivinho que caiba no notebook, beleza, Matheus? Com a ideia do Tony, para não fazer um negócio muito grande, exagerado e ninguém quiser colar em lugar nenhum. Mas eu quero que você escolha esse adesivo. Por quê? Muitas vezes você faz um planejamento violento, dorme bem, atende o lead rápido, faz tudo. Aí o lead chegou, o cliente chegou, sentou na sua mesa. O que acontece, pessoal? Com a maioria dos corretores, a gente às vezes se dispersa. A gente fica preocupado se está caindo um outro lead. A gente fica preocupado se o corretor do lado está atendendo. Se o coordenador fez o café, se não fez. Fica olhando mensagem de notificação do Instagram.
Então, por que eu quero esse adesivo? Vocês vão colar esse adesivo no seu notebook. Chegou o cliente na sua mesa, pessoal. Vocês são o artista principal. Aperta o botãozinho do liga e desliga. Sentou na sua mesa? Aperta o botãozinho, luz, câmera, ação. Ali você é o personagem principal e o seu cliente, ele tem que ter total atenção sua. Total. Mas, Rogerinho, não tem perfil, não importa se tem perfil, se não tem. Você fez um esforço danado para colocar ele sentado na sua mesa, agora foca nele, atende ele, cuida dele. Pega a aguinha, um cafezinho, mostra os adesivos que o time de marketing coloca no stand. Todos os adesivos que estão no stand, pessoal, é pensado, é planejado para vocês fazerem um roteiro com cliente nos adesivos. Passa lá pela linha do tempo. O Matheus agora atualizou em todas as lojas. A linha do tempo está atualizada. Fala sobre a construtora, fala sobre o empreendimento, fala sobre a localização. Mostrem para eles os benefícios dele estar adquirindo o imóvel com vocês. É luz, câmera, ação. Beleza? Matheus, então um adesivinho para todo mundo. Pessoal, vocês entenderam a ideia do adesivo? Sim ou não? Para a gente terminar a nossa live. Então, coloca o adesivo aí no seu notebook, depois manda foto, posta lá no Instagram, me marca o Matheus, o pessoal do marketing ver que está funcionando. Marca o Tony. Beleza? Vamos gerar um engajamento bacana aí. Tá bom? Amanhã, live novamente às 9 horas. Amanhã é quem? Amanhã é o Tony do Carmo, falando sobre gestão do tempo. Não podem perder. Essa semana só vai até quarta, né, Tony? Quinta e sexta não vai ter por causa do feriado. Na semana que vem, volta de novo. Porém, pessoal, sábado agora, dia 21 de junho, meu aniversário, eu queria pedir um presente para todos vocês. Vou fazer uma live sábado aqui pelo canal, às 9 horas da manhã. Com conteúdo muito bacana que eu estou preparando para vocês. E eu vou ficar muito feliz para quem acordar cedo no sábado e participar dessa live comigo. Beleza? Então, sábado, 9 horas da manhã, vamos chamar todo o time aí para uma live surpresa muito bacana no sábado, às 9 horas da manhã, no dia do meu aniversário. Porque o melhor presente que eu posso ganhar é ter a presença de vocês. Tá bom? É isso por hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus aí abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Boas vendas. Tchau, obrigado.